A Câmara dos Deputados aprovou finalmente o pacote fiscal do presidente Donald Trump. O Senado já tinha aprovado, agora veio para a Câmara. O projeto de lei que prevê redução de impostos, seu Guilherme Mendes, corta programas sociais, retira incentivos à economia verde e aumenta a verba para políticas contra a imigração ilegal, foi aprovado. E, como eu disse, ele tinha sido já aprovado pelo Senado norte-americano. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso americano, a medida adiciona cerca de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares à dívida nacional, mesmo com os cortes, hein? O pacote tem gerado um embate entre Trump e o bilionário Elon Musk, que já fez críticas ao projeto e, inclusive, prometeu punir parlamentares que apoiarem esta medida fiscal. Após a fala do empresário, Trump concedeu uma entrevista na Casa Branca e disse que precisa dar uma olhadinha sobre se não é caso de deportar o Elon Musk. Muito bem, vou começar aqui com a Mônica Rosenberg. Mônica, Estados Unidos, maior economia do mundo, eu acho que estão numa situação complicada, hein? A China vendeu já tinha 1,25 trilhão de bonds americanos, está com 700 bilhões, os juros americanos estão subindo, as pessoas estão querendo, para comprar os bonds americanos, estão querendo também juros que sejam mais atraentes e a dívida não para de crescer. Onde isto vai chegar? E olha que, ao contrário da gente, eles estão pagando só 3% do serviço de dívida pública, hein? Nós estamos pagando 6%. Se está ruim para eles, imagina para nós. Pois é, Capês, a dívida americana, ela vem crescendo há muito tempo, porque lá a alternância de poder, o que acontecia? Quando entrava um democrata, ele aumentava gasto com políticas sociais. E aí, quando entrava um republicano, ele reduz impostos, né? Lá isso acontece. E assim foi, e a dívida foi crescendo, crescendo, crescendo. Nós tomamos consciência disso muito claramente no começo do ano, quando o Trump anunciou aquele tarifaço, dizendo que tinha um problema de déficit na balança de exportação. E esse problema de déficit americano é generalizado na economia, realmente eles estão afundados em dívida. E aí veio a Big Beautiful Bill do Trump, que eu sinceramente achava que não passaria na Câmara. A margem, a maioria deles é muito pequena, eu achei que eles não iam conseguir passar esta Big Beautiful Bill, mas passou e realmente é muito preocupante. Ela aumenta, aliás, corta pouco o gasto social e corta muito nos impostos. Então, eu não consigo enxergar o que os americanos vão conseguir fazer para poder sair dessa situação, né? A gente sabe aí que a economia deles vai ter que sofrer uma transformação, sabe que está migrando da indústria, está migrando da exportação para serviços, mas continua muito perigosa a situação lá e eu estou curiosa para ver o que vai acontecer com a economia americana. O que vai acontecer com a economia americana, Guilherme Mendes? Capês, não faço a mínima ideia, eu só sei que realmente foi uma decisão numa Câmara rachada. E aqui eu me lembro muito bem de uma fala do Kriegner que eu achei muito interessante e pertinente e que não se aplica, ou melhor, se aplica de uma forma equivocada na economia americana, não é? Um dos preceitos do MAGA é o quê? Retomar a industrialização e o pretenso emprego na indústria, uma ideia da década de 70 ou talvez de 60. E é isso que o presidente Trump defende de uma certa forma quando ele diz que vai retomar os empregos, vai viver a época de glória da América novamente. O que nós temos visto de fato é uma série de tropeços, avanços e recuos, medidas tomadas com um personalismo enorme e gigantesco. E aí quando eu vejo essa briga entre Musk e Trump, com inclusive ameaças que não fazem o menor sentido, é o que me parece. O bilionário Elon Musk, apesar de ser um falastrão, de ser um péssimo condutor daquele ministério que ele disse que cortaria trilhões e não conseguiu cortar nem bilhão na suposta reorganização do Estado, mas apesar de ser incompetente e falastrão, não me parece que ele seja um criminoso passível de deportação, tal qual o Trump vem fazendo com os latinos, com os asiáticos, enfim, com todos aqueles que de verdade trabalham nesse modelo de desenvolvimento da economia americana que no tripé de Trump
Está apoiado na indústria, está apoiado na construção civil, está apoiado nos serviços. Se você que visitou os Estados Unidos sabe que quem está fazendo esse tipo de trabalho, que ele diz que é a base da economia, é exatamente a população de origem imigrante que ele quer deportar e que ele tem tratado tão mal. De fato, a gente não sabe que caminho que rumo esse caminho vai levar. Ele tem cumprido com o que tem prometido e mostrou força nessa aprovação na Câmara. Me parece que a população americana concorde com isso. Óbvio, a gente tem ali algum tipo de avanço, agora a vitória nas prévias de um candidato socialista em Nova York. Como toda política, você tem avanços e retrocessos. De um lado, quando se radicaliza de um lado, você tem a resposta quase que proporcional do outro. Espero de verdade que o presidente Trump logre êxito aí nos seus planos, porque a economia americana indo bem, o mundo todo vai bem. Eu não sou daqueles que torcem para que ninguém vá mal, muito pelo contrário. O que eu desejo para o Brasil, eu desejo para a sociedade, para o povo americano, ainda mais porque o poder de influência dele sobre a economia global é muito maior que da economia brasileira e da economia argentina. Também quero que os nossos irmãos argentinos tenham uma vida plena em serviços, em qualidade de vida. Não quero para o argentino o que eu não quero para o Brasil. Davi Andrade. Capês, a projeção é de que, apesar desse impacto no orçamento, né, de 3 trilhões, né, com esse código de tributos, isso vai injetar na economia, com o crescimento da economia, algo em torno de 0,5% do PIB ao ano. Essa é a projeção do governo Trump. E eu acredito nisso, porque a fórmula é essa mesmo. Corta-se tributo, a atividade econômica floresce e, portanto, tributos são pagos pelo florescimento da atividade econômica e não por medida arrecadatória, como o governo Lula insiste em fazer. Então, vamos tirar tributos, a atividade econômica floresce, o empresário fica menos sufocado, investe mais, investindo mais, a economia produz mais empregos e, portanto, o PIB aumenta e a arrecadação tributária aumenta. A história da curva de Laffer, que a gente já cansou de falar aqui. Então, eu aposto que isso vai ser realmente... Isso vai acontecer na economia americana, como está acontecendo na economia argentina, né? Apostaram muito contra o Milei, está lá, ó, inflação de 42%, caindo a patamares de menos de um dígito, né? Isso está acontecendo lá. E eu acho que isso também vai acontecer na economia americana com esse plano que é audacioso, está jogando contra o orçamento no primeiro momento para virar o jogo depois. Meu querido Henrique Kriegner, o Trump está tentando dar uma reorganizada no cenário econômico internacional, que tem uma China com crescimento exponencial nos últimos 20 anos, passando de 15ª para a segunda maior economia do mundo, com uma desindustrialização de quase 30% dos Estados Unidos, o que ameaça a segurança nacional, porque ele não tem indústrias para produzir os seus próprios gêneros, a suprir as suas próprias necessidades. E com os Estados Unidos sendo prejudicado na balança comercial com praticamente todos os países. Como você vê essa reação do Trump, tentando aí de uma maneira ou outra, sobe as tarifas, depois baixa, e combatendo também a imigração ilegal que tem gerado crimes para a população norte-americana e, ao mesmo tempo, tem tirado emprego dos americanos. O Trump está fazendo o que precisa ser feito, ou você concorda com o Guilherme Mendes e com os democratas americanos que realmente ele está acabando com a política assistencialista que tanto deu certo nos Estados Unidos? Não sei o quanto que deu certo, né? Deu certo para quem? Essa é a pergunta. Na questão imigratória, Capês, eu acho que tem dois lados aí que a gente precisa olhar, né? Quando se trata da deportação de pessoas que estão ilegalmente em território americano e cometeram crimes, aí nós estamos falando de uma política bastante justa. Aqueles que entraram ilegalmente também sabiam que a punição prevista era que eles seriam deportados, né? Independente aí da maneira que isso tem sido conduzido agora. Já era a expectativa, ou seja, eventualmente isso aconteceria. A minha crítica nessa questão toda é que existe um sistema que impede que muitos daqueles que estão de maneira irregular no país regularizem sua situação. É até por isso que uma das representantes mais proeminentes da comunidade latina, agora se não me engano, eu não me lembro se ela é da Flórida ou do Texas, mas é dos maiores nomes nisso, propôs uma alternativa, que é uma espécie de anistia, né, para que então os imigrantes que estão ali
ali ilegais, mas que estão pagando impostos e que têm tido uma conduta que não cometeram nenhum tipo de crime, possam ter um acesso a uma possibilidade de regularização da sua situação. Isso me parece muito mais justo, uma vez que, inclusive, a economia americana depende dessa força de trabalho dos imigrantes que hoje são ilegais. Então, a gente tem um problema sério aí, que tem pessoas que são ilegais porque não têm justamente a oportunidade de poder regularizar a sua situação e isso acontece porque existe um sistema que se beneficia do trabalho irregular e informal dessas pessoas. Então isso precisa ser considerado também, aí é uma questão de injustiça, né? Agora essa One Big Beautiful Bill, ela vem falar um negócio aí muito perigoso, por quê? Toda a tentativa econômica do Trump tem sido de reforçar aí a classe média. Trabalhar para aumentar a industrialização, trazer as empresas que estavam fazendo suas plantas, suas fábricas fora dos Estados Unidos, trazendo para dentro dos Estados Unidos e reforçando assim o sonho americano. Porém, os economistas já têm previstos, e aqui não são economistas críticos ao governo, mas aqueles até que são aliançados já têm levantado a bandeira, de que os ganhos dessas medidas, eles vão ser concentrados especialmente no top 5% dos mais ricos, ou seja, não vem para fortalecer a classe média, ou seja, pode ser até que sejam boas medidas, mas são medidas que não vão necessariamente favorecer o público-alvo dessas medidas. Esse é o maior risco que a gente tem aqui, que é uma grande lei sendo passada, uma grande reforma, mas que não vai atingir o seu objetivo final. E para que os Estados Unidos vá bem, a classe média americana precisa ir bem, com trabalho, com estabilidade. Isso é o que vai garantir, de fato, que a economia americana consiga girar de uma forma saudável. Capês, eu só queria fazer uma pequena parte, porque o Davi trouxe a questão da Argentina. Vale lembrar que nem sempre, eu sou muito a favor de cortar impostos, mas nem todo corte de impostos é um corte que é suficiente para resolver. Na Argentina isso funcionou, porque o problema argentino era um. Hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos é diferente e não necessariamente vai ter o mesmo resultado. E o que me impressiona é que foi 218 a 214. Lá na Câmara dos Deputados também está muito polarizado. Só que parece que lá, pelo menos, o Trump manda.